Olá, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, eu sou o pastor Márcio, estou iniciando no dia de hoje o plano anual de leitura da Bíblia, começando hoje no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores, cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estão neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de se separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com suas muitas espécies. E todas as aves também de acordo com as suas espécies, e observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Disse Deus que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos, domésticos, animais, selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies, os rebanhos, os domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, sedem férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todas as espécies da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra. Como todo o seu exército, no sétimo dia Deus havia terminado a obra que terminara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Esta é a história do início da humanidade no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre toda a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para o lado do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxê, é chamado de Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano vive sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como esse os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos, os domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por este motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. A queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim?
Ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que vos não morra. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis como conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore da vida, da árvore, e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu o comi. Então Yahvé Deus determinou à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. E entre todos os animais selvagens rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutastes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois a terra fosse formado, porque tu és pó, e ao pó da terra te retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Assim foi o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis. Todos os dias, 3 capítulos serão lidos. Deus abençoe. Vem comigo nessa maratona, lendo a Bíblia neste ano.